Romanos capítulo 9. Vamos falar um pouco sobre Romanos capítulo 9, 10 e 11. Olha, vamos entender o que estava a passar na cabeça dos cristãos do primeiro século referente a essa coisa, essa questão de judeus e gentios. Isso foi uma luta na igreja para encaixar esses dois grupos, porque sempre veio separado. Por mais que Paulo tenha dito lá em Efésios que Deus uniu, que derrubou o mundo da separação, e que não existe mais grego, gentio, homem, mulher, escravo, todos são um em Cristo Jesus, isso é verdade. Mesmo assim, para a convivência foi uma luta. Foi uma luta. Os judeus tinham um estilo de vida, os gentios tinham outro. E quando Paulo escreve a carta aos Romanos, os judeus tinham essas duas questões na mente, né? Primeiramente, cadê a salvação de Israel? Segunda coisa, nós judeus lutamos, perseveramos, seguimos a lei de Moisés, guardamos os mandamentos para conseguir a salvação. E aí, chega aí os camaradas aí, dos ídolos aí, dos pagãos aí, e aceitaram Jesus, então aí igualmente o nosso não boa. Não boa. Entende? Entenda a mente do judeu, como é que ele pensa isso, entendeu? O pessoal zeloso da lei, né? Acreditamos em Jesus, nós cremos, fomos batizados, estamos no reino, passamos tribulação, certo? Todos os nossos patrícios, irmãos, estão aí na incredulidade, sem a salvação, mas a salvação foi prometida para Israel, entende? Então os judeus estão com tudo isso na cabeça. E aí entra também essa questão de como é que a salvação de Deus se processa em relação aos judeus, em relação aos gentios. Na leitura aqui do capítulo 9, ele começa, Paulo vai dizer, primeiramente, é como que Paulo vai fazer uma defesa, uma apologia divina, né? Ele vai dizer que Deus não falhou, o judeu é que não está entendendo o plano de Deus. Então, esse é o perigo, certo? Muitos judeus lá em Hebreus estavam abandonando a fé por não estarem a compreender como Deus é, como Deus trabalha, como Deus faz a salvação. Então, nós temos que ter bem um bom entendimento disso, não somente por conta de nós, mas até por conta de irmãos que podem estar com a cabeça confusa aí, tem que ter alguém para socorrer esse povo. E esse alguém é você. Você vai ter que condição de abrir o dedo, explicar para eles, certo? Como é que as coisas realmente são. Veja o que Paulo diz. A partir do capítulo 9, né? Ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, por conta dos judeus que não estavam salvos e eram pessoas zelosas da lei. É triste, é muito triste. Né? Você vê pessoas que amavam a Deus todo o seu coração, amavam a lei, mas não estavam a compreender o caminho de Cristo, estavam aí separados da lei da aliança. Então Paulo diz, eu tenho tristeza disso. Olha o que Paulo chega a dizer no versículo 3, ó. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo chega ao ponto de dizer que ele preferia perder a salvação, mas que pelo menos todos eles pudessem ser salvos. Moisés chegou a dizer a mesma coisa, né? Em dado momento, Moisés chegou a dizer que ele pede a Deus que risque o nome dele, né? Porque ele não suportava mais, mas que não deixasse o povo de Israel, né, ser destruído. Aí ele vai dizer, né, olha, quem são eles? Os israelitas, pertencem à adoção, à glória, às alianças, à legislação, o culto às promessas. Deles são os patriarcas, descende o Cristo, segundo a carne, sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Agora ele entrou no assunto. Esse era o problema. Os judeus achavam que Deus tinha falhado com os judeus. É como, entenda, para você entender bem, é como eu prometo uma coisa a você, e aí você acha que eu não cumpri. E você diz, poxa, você falou que seria assim, mas não está assim. Entende? Era isso que os
Paulo diz, olha, Deus não falhou. Só que qual o problema? É que para o judeu, eram israelitas, todos esses. Só que Paulo vai dizer, não é bem assim. O que você pensa que é judeu, ele não é bem judeu. Qual era o judeu verdadeiro que seria salvo? Então ele vai começar a explicar isso, veja. Ele diz, olha, porque, versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas, aí ele faz uma citação aqui do Antigo Testamento, ele diz, em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que se propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas para aquele que chama. E já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vou parar nesse ponto aqui e entender. Veja como essa profecia que o mais velho seria servo do mais moço só podia vir de Deus, porque Deus sabe o futuro e Deus sabia que Esaú iria realmente, né, se tornar, de certa forma, servo de Jacó, porque a Jacó seria dado as promessas. E por que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú? Como é que a pessoa pode entender errado isso aí? Ela pode entender o seguinte, que Deus disse o seguinte: eu vou escolher Jacó, eu vou salvar Jacó, vou dar a bênção para Jacó, Esaú vou deixar. Não é assim. Por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Gente, o que foi que Esaú fez? O que foi que Esaú fez com o seu direito divino de primogenitura? O que foi que ele fez? Ele profanou. Vendeu o preço de banana. Literalmente foi isso que ele fez. Ele vendeu uma coisa preciosa. Ser primogênito era uma bênção dada por Deus. Você era herdeiro, né, de tudo daquela família, você era o primeiro, certo? E no caso ali, seria herdeiro das bênçãos de Deus. Esaú não fez a menor questão disso. No momento lá, não fez aquela sopa, como é que foi aquele prato lá, né? Diz: rapaz, eu não quero comer isso aí. Aí botou um preço caro. Ele botou um preço caro. Se fosse no normal, você dizer: que é isso? Peraí. Eu estou com fome, mas também não estou doido, não. Você quer comer no meu direito de primogênito? Mas o camarada não fez a mínima mudança. Desprezou, tranquilo, tá certo. Então, fez o acordo, vendeu, e aí desprezou. Então, por isso que Deus não se agradou dele, por conta da atitude dele. E essa atitude foi dele, foi de Esaú, foi ele mesmo que rejeitou. Né? Rejeitou. Então, note aqui que Deus age de acordo com a nossa atitude. Então, por que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú? Por conta da atitude dele. Rejeitou o direito, quem sabe até se ele não tivesse feito isso, seria sobre ele as promessas. Mas Jacó, que também não era uma peça boa, vamos ser sinceros, também não era um santo, né? Era enrolar o trapaceiro, enrolou e não também, passou a perna, fez tirar ele, mas pagou. Ele pagou caro pela sua trabalho. Também não é, todo o problema a Bíblia não esconde os erros, né? Mas ele pagou. Ele também, Labão também deu um troco dele. Não é enganador, eu tenho que passar a perna também. Labão também deu problema com ele, foi muita luta ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente está entendendo aqui que as profecias de Deus são feitas porque Deus sabe o futuro. Deus sabe. Deus sabe como você vai agir, qual lado você vai tomar, Deus sabe. Mas Deus espera que se você vai fazer algo errado, Deus espera que você se arrependa. Deus não quer, aquela passagem que você vai entender de Ezequiel, né? Deus não se alegra com a morte do perverso, mas que ele se converta. Por quê? Porque Deus não deu livre-arbítrio. Então, a qualquer momento, a pessoa pode tomar uma atitude correta. Versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Então, veja aqui Paulo agora colocando para os judeus, né? Que estavam questionando isso, né? Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem
Me aprovete ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me houver de aprovete ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz, aí vai citar o caso do faraó, né? Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Então Deus permitiu que o faraó tivesse esse poder, sabendo quem ele era, e através dele Deus manifestou o seu poder maior, né? Mostrando para todas as nações quem era o verdadeiro Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para no mesmo barro fazer um vaso de honra e para outro desonra? Por que Deus está dizendo isso? Porque os judeus achavam injusto, eles achavam injusto, não estavam a entender, porque como é que Deus pôde colocar no reino prometido a Israel pessoas que nunca seguiram a lei do Moisés, nunca seguiram a lei de Deus, não é? Como é que Deus pode agir? Como é que Deus pode... Como é que Deus pode agir dessa forma? Então, ele estava achando que Deus estava sendo desleal para com toda a luta e zelo do povo de Israel. Paulo está mostrando aqui que isso não é verdade. Ele continua dizendo: versículo 22, né? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Veja, Deus decidiu criar o homem, mesmo sabendo que alguns vasos iam ser para desonra. Deus decidiu mesmo assim. Então Deus tem que suportar. Você já pensou na paciência de Deus? Até nós, que somos cristãos, desonramos a Deus, pecamos. Imagina os povos pagãos, Deus tem que suportar tanta fome, maldade, crueldade, injustiça, perseguição. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Mas por que Deus fez isso? A resposta está no versículo 23, veja. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, por que Deus suportou tanta perseguição, guerras, assassinatos, mortes, tragédias, ainda até hoje? Por conta de vasos preparados para a salvação. Quem são esses vasos? Aquelas pessoas que iriam olhar para o alto e dizer: existe um Deus, existe um Deus verdadeiro, e eu quero entregar minha vida a esse Deus. Então Deus sabia que iria ter pessoas que iriam tomar essa atitude, e por conta disso eu acho que o mundo não acabou ainda. Já ouviu aquela frase, ainda há esperança na humanidade? Não é? Porque a gente vê às vezes tanta maldade, né? O mundo está ficando pior, gente. Vou ser sincero, o mundo está pior. O mundo está horrível. As coisas estão tudo de cabeça para baixo. Antes, o que era errado, agora é certo. E o que é certo, hoje é errado. E a televisão, a imprensa, aprova isso com naturalidade, com a cara de maior cinismo. Nós ficamos a observar esses galãs aí na TV, artistas, jornalistas, né? Falando de barbaridades, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A gente nem suporta isso. E Deus? Mas por que Deus tem tido essa paciência até agora? Porque tem pessoas ainda que ainda vão entregar. Então, aí nós lembra aquela palavra que Pedro disse, né? A longanimidade de Deus, paciência de Deus. Deus está sendo paciente. Esse mundo já era para ter pegado fogo há muito tempo.
Mas Deus está sendo paciente, por quê? Porque pessoas ainda vão buscar a Deus. Agora vamos lá. A questão da salvação de Israel. Veja como é que ele vai concluir aqui, olha. Versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Deus só chamou os judeus? Não. Chamou também os gentios. Assim como dizem, aí ele vai citar uma profecia do Antigo Testamento para mostrar para esses judeus que a salvação não era só para eles, era para os gentios também. E aí ele cita Oséias quando diz: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que ele disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. De quem está falando? Dos gentios. Dos gentios. Não era povo de Deus. Não era. Mas vai chegar o momento em que eles serão chamados povo de Deus. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pronto, agora ele acabou de concluir essa questão da salvação de Israel. Porque os judeus achavam que se Israel vai ser salvo, então Israel inteiro vai ser salvo. Entende? É como se dissesse assim: olha, todos os cearenses vão ser salvos. Então vocês vão esperar que todo mundo que é cearense aqui vai ser salvo. Mas aí só uma parte está na igreja. Aí vocês vão ver, mas cadê os outros? Esse era o pensamento dos judeus. Aí ele citou Isaías e diz: veja, ainda que o nome de Israel seja igual à areia do mar, só o remanescente será salvo. O que é o remanescente? São aqueles que continuam fiéis. Entendeu? Remanescentes são os que mantêm a origem. Os outros se corrompem, um vai para a esquerda, outro vai para a direita. Remanescente é aquele que permanece fiel. Então, por que poucos judeus se converteram? Porque eram os remanescentes, os fiéis. Então, a salvação de Israel foi cumprida? Foi. Veja, né? Outro problema aí. Tem muita história aí no meu evangelho, e até cristãos contaminados com essa ideia de que Deus ainda tem um plano para Israel. Sabia? Tem muita gente que ainda pensa isso. Aí tem essas guerras aí de Israel, né? Os afetados aí, glória a Deus, Deus protege Israel. As bombas vêm, mas Deus protege, os mísseis não batem, são abatidos. Bendito seja Deus. Meu Deus! Eles não creem em Jesus. Eles não creem em Jesus. Não acreditam na aliança, no Novo Testamento. E é povo de Deus. Então quer dizer que Deus tem dois povos, né? Deus tem a igreja e Deus ainda tem Israel. As pessoas estão olhando para Israel como se fosse a Israel do Antigo Testamento. Não. Lá em Apocalipse vai mostrar que a mulher, quando ficou grávida e teve um filho, cumpriu sua missão. Ela cumpriu sua missão. Então Israel foi um povo criado para gerar o Messias para salvá-los. Mas aí a salvação tinha que vir pela fé, não por ser judeu. Está entendendo o ponto? O judeu achava que por ele ser judeu, ele já estava com o ingresso na mão. Era só chegar e dizer: sou judeu, então aí. E entrar no reino. Ele achava isso, né? E Jesus já tinha falado, e Paulo mais uma vez está mostrando: não é assim. Era pela fé. E só uma parte seria salva. Voltando aqui para o texto, versículo 28. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, seríamos como Sodoma, semelhante a Gomorra. Se Deus não tivesse deixado um povo, olha, né, toda a cultura de educação, filosofia, de lei, moralidade que o mundo tem hoje é graças à herança do povo de Israel, judeu, e do cristianismo. Sabia? Os países que não seguem essa linha são uma desgraça.
Ocidente, que tem ainda essa herança, mesmo não sendo totalmente cristãos, mas essa herança ainda produz o meio civilizado. Agora veja o que, é que acontece nos países islâmicos. A barbárie, como as mulheres são tratadas, a injustiça, a opressão, a ditadura, a morte o tempo todo, o terrorismo. Então, é isso que ele está dizendo. Se Deus não tivesse deixado essa herança, o mundo já teria acabado. Que diremos, pois? Versículo 30. Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Ele está explicando para os judeus exatamente essa questão. Porque a chateação, vamos dizer assim, o descontentamento, a decepção, a frustração dos judeus era essa. Nós, todo o nosso povo, desde Moisés, em toda essa luta, fomos oprimidos, fomos massacrados, fomos escravizados, restauramos Jerusalém, insistimos em seguir as promessas de Deus. É verdade que houve desobediência em muitas ocasiões, mas o povo de Israel suportou, tivemos remanescentes, estamos aqui fiéis, e agora chega esse povo aí, que não fez nada, não seguiu a lei de Moisés, não seguiu o mandamento, nada, e simplesmente entraram e agora estão também só passando da mesma lugar. Enquanto tantos israelitas aí fiéis estão fora do reino, entende? Para eles isso não conseguem entender como é possível isso. Paulo está exatamente explicando isso aqui. Ele está dizendo, olha, o gentio alcançou, porque a salvação era pela fé. E os judeus que eram fiéis, que buscavam a lei da justiça, não alcançaram, porque não teve fé. E aí eles tropeçaram na pedra de tropeço. E nós sabemos bem quem é essa pedra, né? Como está escrito, eis que põe Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê, não será confundido. Ele cita um texto do Antigo Testamento mostrando Cristo, uma profecia messiânica, mostrando aqui que a salvação para Israel teria que passar por Jesus. Eles esqueceram esse ponto. Eles só se apegavam à lei, mas se esqueceram desse ponto. Aí agora, mais uma vez, pela segunda vez agora, Paulo vai fazer esse lamento, né? Por tantos judeus que estavam separados da salvação. Ele diz, ó, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Mas não entendendo, não, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, Paulo diz, olha, pelo meu desejo, o meu desejo, a minha vontade é que eles sejam salvos, porque ele tem zelo por Deus. Então, Paulo desejava que aqueles judeus fossem salvos. Mas eles sabem muito bem, ele reconhece aqui, e eles tropeçaram, porque não existe salvação se não for através de Jesus Cristo. Não existe. Vamos agora para o capítulo 11, certo? Capítulo 11. Ele diz, olha, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Que povo ele está falando aqui? O povo de Israel, os judeus. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuro tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina, foi que Deus respondeu, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Lembra dessa passagem? Elias teve um grande livramento de Deus,
diante daqueles profetas falsos. Deus fez aquele fogo descer do céu. Os profetas de Baal foram mortos. Foi uma grande vitória para Israel. Foi a prova que Deus era o Deus de Israel. No final, qual foi o resultado? O resultado foi que a rainha Jezabel mandou dizer para ele, né? Qual foi o recado que ela mandou para ele? Queria matá-lo. Foi? Ela mandou um recado para ele, a Jezabel. Disse, olha, amanhã vou querer tua cabeça. Então, isso para ele foi praticamente um decreto de morte. Imagina você estar fazendo um trabalho e você recebeu um decreto de pena de morte. Ele, desesperado, fugiu para o deserto. E aí Deus vai até ele, alimenta ele e vai dizer o seguinte, olha, não acabou. Ainda tem 7.000 fiéis ali entre o povo de Israel. Você não está sozinho. Ou seja, nós não podemos perder a esperança nunca. Eu sei que está difícil, o mundo está difícil. As pessoas não querem saber de Deus. Os jovens estão desencaminhados, é verdade. Mas eu acho que Deus diz a mesma coisa para nós, sabe? Tem um monte de gente aí fora que tem o coração aberto verdadeiramente para Deus. Amém. Que não estão concordando com toda essa situação horrível que o mundo está passando. Tem gente que está com isso. Então nós temos que encontrar essas pessoas. O instrumento que Deus tem agora para achar essas pessoas somos nós. Não vai vir fogo do céu, não vai aparecer o anjo para ninguém. Isso aí Deus já cumpriu o seu propósito. Então nós não podemos perder a esperança de sair e ir atrás dessas almas perdidas aí, porque tem pessoas ainda, a mesma coisa que ele falou para Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram, ou seja, tinha judeus ali, que diante de todo aquele paganismo e idolatria que tinha lá em Israel, eles não concordavam com aquilo. E Elias achou que praticamente ele estava só, e ele diz, ó, mataram os profetas, e eu estou aqui sozinho, né? Estou aqui sozinho. No final do capítulo 11, eu quero terminar com essa parte, porque no final do capítulo 11, ele vai finalmente fazer a frase-chave, né? Deixa eu encontrar aqui. Veja, a partir do versículo 17 do capítulo 11, ele vai comparar o reino de Deus a uma oliveira. A partir daqui está a prova cabal, absoluta, de que a igreja, certo? De que na igreja você é salvo, mas se você cai, você, é como Jesus diz, né? Se algum ramo não estiver ligado, é lançado fora, né? Mas se a pessoa se arrepende, ele é novamente colocado na videira. Ele vai dizer aqui a partir do versículo 17, né? Olha, se porém algum dos ramos foram quebrados, quem foram os ramos que foram quebrados? Israel. Judeus, os judeus que não creram. Então, os judeus estavam na árvore, né? No reino de Deus. Mas quando veio Cristo e a salvação passou a ser por Cristo, os que não creram em Cristo foram quebrados, correto? Perderam o reino. Perderam o reino de Deus. Aí ele diz: e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz da selva da oliveira. De que ele está falando agora? Dos gentios. Exatamente, dos gentios. Os gentios era a oliveira brava, mas se converteram, então eles foram enxertados na oliveira. Então o reino de Deus formado por judeus e gentios, né? E gentios. Aí ele diz aqui para os gentios, veja, não te glorie contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz em ti. Ele está falando para os gentios, dizendo, olha, vocês agora, parabéns, vocês agora são parte do reino de Deus. E os judeus que foram incrédulos foram quebrados, mas não se orgulhe por conta disso, porque da mesma forma pode acontecer com você também.
Porque não é você que sustenta a raiz, é Deus, não é isso? Aí ele continua: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, você, gentil, você está dizendo: os judeus não creram, mas eu, graças a Deus, eu criei e fui colocado, estou aqui no reino de Deus. Glória a Deus. Está certo, muito bem, mas aí Paulo vai dizer, veja. Bem, é verdade, está certo. Pela sua incredulidade, de quem? Dos judeus, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Maravilha, beleza. Mas, veja o que ele diz depois. Não te ensoberbeças, mas teme. Não fica orgulhoso, porque você agora passa pelo reino e passa por todas as coisas. Tenha temor a Deus. Por quê? Aí ele vai dizer no versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Quem eram os ramos naturais? Israel. Judeus. Então, se Deus não poupou o seu próprio povo pela incredulidade, a gente vai ser culpado? De maneira nenhuma. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mais para contigo, a bondade de Deus. Mas, olha, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Então, se nós não nos mantivermos fiéis, também seremos cortados. Então, essa coisa de impossibilidade de cair na graça, com esse texto aqui, cai por terra. A mesma coisa que aconteceu com os judeus, pode acontecer conosco. Sermos quebrados, tirados da oliveira, por conta de incredulidade, seja ela qual for a origem. Seja ela qual for a origem. Aí no versículo 25 e 26, eu quero terminar com esse versículo, ele vai dizer, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte para Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Veja, como foi que veio o endurecimento para Israel? Através da pregação da palavra por Jesus. Quando Jesus fez todos aqueles milagres, no meio do seu povo, eles rejeitaram. Ao rejeitarem uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, eles praticamente ficaram dormentes. Ficaram, digamos assim, completamente endurecidos. Então veio o endurecimento para Israel, mas por conta da palavra, da mensagem, da pregação. Aí ele diz, até quando? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, até que finalmente chegou o momento da salvação dos gentios. Quando foi que chegou a salvação dos gentios? Quando a gente lê lá em Atos, quando a gente lê lá em Atos, no capítulo 10, que teve a conversão de Cornélio. A plenitude dos gentios foi o momento que Deus agora abriu a porta para os gentios. E ele conclui dizendo o que? Aqui no versículo 26, né? 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, todo Israel será salvo. Veja, o verbo está no futuro. Todo Israel será salvo. Agora eu pergunto a você: quando é que de que Israel ele está falando? E quando é que todo Israel será salvo? Quem é Israel agora? Israel agora é o reino de Deus, vamos falar uma oliveira, que tem ramos naturais, judeus, e ramos que foram enxertados nos gentios. Essa é Israel. O povo está errando o endereço, tem muito cristão, até cristão pode ter, está errando o endereço e está querendo achar que o Estado de Israel, descendente dos judeus, ainda são povo de Deus. Não são povo de Deus coisa nenhuma, eles nem creem em Jesus. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles não creem em Jesus, como é que eles são povo de Deus? Não é impossível.
de judeus que a ONU, no ano de 1947, estabeleceu o Estado de Israel. E aí os países árabes inventaram uma coisa chamada palestinos, que isso nunca existiu, mas inventaram isso aí, os moradores da Palestina, para criar um Estado palestino e começar essa guerra, porque eles nunca admitiram ter o Estado de Israel no meio do meio muçulmano ali, daqueles países árabes. Mas ali é simplesmente uma questão política descendente de judeus. Mas Paulo acabou de dizer aí na sua carta aos Romanos que a Israel de Deus é exatamente a sua igreja, que composta de judeus naturais e gentios. E hoje a mesma coisa, composta não só de judeus, mas judeus e gentios de todas as nações. Então, Israel hoje é a igreja. E agora eu pergunto a vocês, quando é que Israel será salvo? Quando é que todo Israel será salvo? Quando Jesus voltar. Porque a nova Israel de Deus agora é a igreja. Então, de uma certa forma, podemos dizer que nós somos israelitas. Nós somos adotados na família de Deus. Aí ele fez a advertência, né? Parabéns, você agora é povo de Deus. Você não era, você não tinha nenhum direito. Mas por Cristo, nós fomos agora aceitos a nova Israel. Os judeus que não creram, ele diz, não são israelitas. Quem eram os verdadeiros israelitas? Aqueles que se converteram a Cristo. E quem são os verdadeiros israelitas que foram enxertados? Os gentios, nós. Então, concluindo, então, qual é o nosso papel agora? Perseverar, dar graças a Deus pela bondade de Deus, que nos colocou no seu reino. Deus podia ter salvado só os judeus e pronto, a gente estaria perdido. Mas Deus quis salvar o mundo inteiro, por isso o Evangelho chegou até nós. E ainda tem 7 mil que não dobraram seus joelhos a Baal, ou seja, ainda tem muita gente para ser conquistada. Tem muito trabalho, nós temos muito trabalho pela frente. Então, que Deus abençoe a fé e a perseverança de vocês. O nosso destino está nas mãos de Deus, mas quem vai trilhar o caminho a seguir é você. A decisão sempre vai ser sua: ficar ou ir embora, permanecer ou abandonar. Eu acredito mesmo nessas coisas, ou eu acho que isso não é verdade? Então, cada um tem que ter a sua fé, cuidar de si mesmo. Então, que Deus abençoe a minha, a sua, a nossa fé. A vida está difícil, o mundo está difícil, está tudo errado. Até para evangelizar está difícil, mas, irmão, não podemos nunca endurecer, tá certo? Nunca perder a fé, nunca perder a esperança. Tem parentes nossos que a gente queria conquistar e ainda não foram conquistados. Tem alguns que abandonaram, né? Nunca perca a esperança. Nunca vamos perder a esperança. Estamos na árvore do Senhor, fomos enxertados e vamos permanecer até que o Senhor volte. Mas, se Ele não voltar, talvez a gente vá também. Vamos fazer uma oração e Esmeralda lembra aqui, para depois vocês virem aqui para frente para entrar uma foto de todo mundo, tá certo? Né? E alguma vez pela manhã, quer dar? Alguma vez pela manhã, como é que vai ser? Explica aí direitinho como é que vai ser. E vamos fazer. E já faz uma oração. Irmãos, amanhã o culto do Senhor vai ser aqui mesmo. O irmão vai ter mais ou menos 1 hora. Vai concluir, vai falar alguma ação antes do culto. A gente vai tentar estar aqui 8h30. A gente lancha, se organiza. Ele vai vir um momento, aí depois ele para. Aí tem um intervalozinho para a gente se organizar e prestar o culto ao Senhor de adoração. Tá bom? Só avisando, sei que os irmãos têm seus cultos nas congregações, mas aqueles que puderem vir, a congregação do Barroso vai se reunir amanhã de culto aqui, todos nós. Amém? Então, quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. E o irmão está chamando para assim que a gente orar, para não se espalhar, a gente vir para bater um retrato. Se espalhar, se espalhar, então a gente vem, viu, com calma. Vem, bate um retrato, né? Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor Deus. Muito obrigado por Senhor cuidar também de cada um de nós. Nós sabemos que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que é tua, Senhor, que procede da tua boca, através daquilo que está escrito. Jesus, quando foi tentado, a primeira coisa que ele falou foi: está escrito. Senhor, muito obrigado porque nós temos um registro fiel, divino, que é a tua palavra, sobre isso que está escrita. E que hoje nós podemos, Senhor Deus, nos debruçar nela, aprender, Senhor Deus, temos essa comunhão maravilhosa, para que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, ou por pessoas que enganam, Senhor Deus, ou deturpam a tua palavra. Mas nos dá sabedoria, para que venhamos crescer, Senhor Deus, para o louvor e glória do teu nome. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu. Te pedimos, Senhor Deus, pelo irmão Sebastião que estava aqui, estava passando mal um pouco, mas que ele possa ter melhorado. Te pedimos por ele, porque aconteceu isso com ele, e te pedimos por cada um de nós, Senhor Deus. Muito obrigado por esse local que o Senhor proporcionou. Abençoa, Senhor Deus, esse bairro, essa comunidade, onde eles estão vendo, Senhor Deus, a tua igreja aqui, evangelizando, pregando e vivendo, Senhor Deus. No dia que tiver algo compungido de coração e que venha buscar a tua palavra, a tua igreja vai ser encontrada aqui nesse bairro e onde quer, Senhor Deus, que o Senhor possa levar. Mais agradecemos e te pedimos, Senhor Deus, para o retorno de cada irmão e que possamos descansar, Senhor Deus, e que possamos dedicar nossas vidas a Ti cada vez mais. Muito obrigado pelas suas bênçãos, Senhor Deus, e te pedimos por hoje, amanhã e todo sempre nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Puxem as cadeiras de banda. Xixi, eu pensava que tava. Não sou o que não, pô. Eu pensava que tava seguro, né?